Vamos lá então, boa noite, gente, ao vivo, Star de Cada Coisa, edição número 55. Boa noite a todas, a todes, a todos. Nós temos aqui a trilha, Joane? Não. Ah, versão sem trilha, então tá, desculpe, Hoje é a tá? versão Imaginem tranquila. a trilha, passou a trilha, entramos agora. Boa noite, oficial, Jonildo, como é que tá? Boa noite, tudo ótimo. Legal, segunda-feira, muito trabalho, todo mundo aqui zonzo, né, com a trabalheira, mas com as notícias também. Bruno, seu Darcy, como estamos? Boa noite, muito bem. Legal, vamos lá então. Nossa manchete é Bolívia e Estados Unidos, né? A gente vibra com a virada de página da Bolívia. O ar está lá, o Evo chegou. E a gente, assim, lamenta que os Estados Unidos continuam sendo os Estados Unidos, mas com outra máscara. Não sei se a gente está sendo muito radical, o Johnny vai nos dar aí as bases para ver se a gente está certo ou não, mas emoção nenhuma com a vitória de democratas, né? Mas felicidade com a derrota do fascismo, do assassinato, do crime em plena luz do dia. Vamos fazer os nossos editoriais agora no começo, gurizes? Vamos lá então, a Valentine não pode estar aqui hoje porque ela está num evento importantíssimo que ela coordena sobre filosofia latino-americana, então toda atenção ao pensamento autóctone, né? Mas ela vai voltar com tudo, dando notícias desses dois eventos que ela está coordenando aí. Então, acho que podemos começar com o Bruno, é isso? Pode ser, eu não preparei, eu não escrevi algo, né? Mas eu queria falar sobre o discurso do Biden, né? O discurso da vitória dele. Talvez o Jonas vai comentar isso depois, porque primeiro é a Kamala que fala, né? E depois ele vem e fala. E o que eu queria achar, tem várias coisas aí que são meio estranhas, mas agora tem uma parte específica que eu queria chamar a atenção, que ele fala duas coisas bem estranhas, uma depois da outra, que é, né, que ele vai governar para a classe média, que é a backbone of America, né, a espinha dorsal da América é a classe média, de acordo com a ideologia dele, né. E, e logo em seguida ele fala e a gente quer fazer a América, né, os Estados Unidos serem respeitados novamente no mundo. Então essas duas facetas, né, do que é do que o Biden representa, né, essa vontade de imperialismo, de se impor novamente, porque agora também está ficando mais difícil com outros atores mundiais, multilateralismo, né, a Rússia, a China, países assim, o Brasil antes, né, quando tinha uma política externa altiva e ativa, né, agora só está dando bota, mas enfim, queria chamar a atenção para essas duas questões. Muito bom, muito bom. É isso aí. Governaria para quem mais, né? Afinal, o que temos abaixo da classe média nos Estados Unidos? Não tem, né? Todo mundo vai para lá para ser, no mínimo, classe média. Então, não pode governar para quem não existe, né? Não tem desempregado, não tem sem casa, não tem pobre, né? Falou que a América quer ouvir. E o mundo, né? Quem gosta de acreditar no sonho norte-americano gosta de ouvir. Muito bom, Bruno. Diz aí, Jonildo. Pegando um gancho no que o Bruno comentou, eu acho interessante isso, tu também ressaltou muito bem agora, André, falando realmente, né, não existe, e, por exemplo, se a gente busca os dados, vê que a Califórnia tem um monte de moradores de rua, tem um monte de sem-teto, e realmente não é algo muito comentado, é sempre comentado sobre o sonho americano, Disney, etc., Nova York, só o sonho que todo mundo quer, classe média, etc. Mas o que eu queria destacar é que, assim, realmente, a vitória do Biden não significa muita coisa, mas a derrota do Trump tem mais significado e ele traz um significado, eu acho que ele traz um sinal para nós aqui no Brasil. Eu vi essa semana, primeiro ponto, acho que é se destacar, o Bolsonaro. O Bolsonaro não falou nada, não quis dar parabéns para o Biden, porque nós sabemos que nós temos um presidente birrento, igual uma criança pequena, então ele está birrento, que o amiguinho dele lá nos Estados Unidos não ganhou. Então ele não quis dar parabéns ainda. Aí, como todo mundo sabe que eles são mentirosos, isso é um ponto interessante, porque além de ser fascista, o que nós quisermos dizer, assassino, etc., eles são mentirosos.
Primeiramente, mentirosos. O Trump está falando que as eleições só acabam em dezembro porque é quando o voto realmente ele é consolidado dos delegados, né? Quando os delegados realmente eles enviam os votos. Mas o Trump, em 2016, quando ele ganhou, ele na mesma noite ele já se declarou presidente. Quando ele ganhou, ele já se declarou. Então, quer dizer, agora, obviamente, ele quer seguir a liturgia. Antes, ele não seguiu liturgia nenhuma. E ele está quebrando uma tradição, porque ele está sendo o primeiro presidente a não declarar a vitória para o seu concorrente, né? Que concorreu com ele. Enfim, então, além disso, eles são mentirosos. E o Bolsonaro é a mesma coisa. Uma coisa que servia para ele antes do mandato, ele falava, agora, obviamente, que ele é presidente, não serve mais, mudou. Mas voltando para o ponto que eu queria trazer, é que não é que a gente tem que ficar alegre com o Biden, mas ficar feliz que o Trump acabou e sinalizar. O Bolsonaro tá voando mais baixo, esse final de semana não falou muita bobagem, tá meio confuso, viu que ele pode ter uma derrota realmente se a gente começar a voltar as coisas por lugares onde nunca deveria ter saído. E outro ponto interessante destacar, que esse final de semana o Moro e o Huck se juntaram para ir jantar na casa do Moro, né, em Curitiba. E o que eu ia falar? Aqui tem uma questão interessante. Provavelmente, não é certo nem nada, mas imagina se eles se juntam e criam uma chapa. Vai ter força? Mas também quem é que pega eles vão pegar os votos de quem? De Bolsonaro, Dória e Mandetta, ou essas pessoas mais de direita. E eu fico pensando, quem é que na esquerda vai aparecer para ter força contra, por exemplo, o Sérgio Moro, que é o herói do Brasil, e também li um artigo esses dias muito bom sobre herói, depois um dia eu comento aqui, e o Huck, que é o legalzão que dá casa e carro brega para as pessoas. Então, talvez vai acontecer aquilo que ninguém imaginava que ia acontecer, que a gente ficou sabendo essa semana da notícia. Ciro Gomes e Lula se juntaram para conversar lá no Nordeste. Quem fez essa junção foi o Camilo, né, que é do PDT, mas é muito próximo do Ele é do PT, Jonas. Ele é petista e próximo do PDT, é isso mesmo, próximo da família Gomes. Então, talvez para bater Huck, Legalzão e Moro, vai ser Ciro e Gomes na chapa inimaginável do Brasil. Muito bem, Johnny. Vamos ver, né? Vamos ver se porque o Ciro tem essa grande cruzada dele de que ele quer ser presidente de qualquer jeito, né? Então, não sei se ele aceitaria vice. E só para falar rapidinho sobre isso, porque esse encontro ele tinha acontecido há meses atrás. Mas daí agora que liberaram isso daí, eu tava vendo comentário de que isso daí é por causa da eleição lá em Pernambuco, porque tava uma pessoa, não lembro como é que é exatamente a dinâmica, mas seria bom para a campanha seria bom pros Ferreira Goulart lá em Pernambuco associar a imagem do Ciro à imagem do Lula. Por isso que eles vazaram esse encontro que não era para ter sido vazado, assim, era para ter sido um encontro meio em sigilo. Mas, enfim. Muito bem. Vamos ver o que vai sair daí, né? Porque são dois cachorro velho, né? Sabem por onde andam, qual é o osso que eles mastigam, onde é que eles enterram. Bom, a gente vai falar bastante disso ainda. Quero dar um beijo aqui para Mariazinha Lipinski, Fernanda Robin, tem mais gente aqui, depois a gente menciona. Obrigado, gente, pela presença. Estamos hoje, agora, ao vivo no Facebook, e depois estaremos, esse vídeo vai estar lá no canal do YouTube da Lude Comunicação, onde estão todos os outros da segunda temporada, e tem alguns vídeos específicos de editoriais dessas pessoas que estão aqui, e da Valentina também. Então, vão lá no canal do YouTube, a gente põe o link em seguida aqui, Lude Comunicação, e tem os outros vídeos lá, curta, compartilha, reclama, faz pedidos de música, o que quiser. Bom, como a gente vai falar bastante disso ainda, Bolívia, derrocada do golpe, as eleições nos Estados Unidos, eleições na Venezuela, Brasil, apagão no Amapá, falar do Flavinho ainda aqui, né, Bolsonaro, que no meio de tudo isso, talvez fique sem escapatória, né, as obviedades ululantes que elas precisam aparecer com mais clareza ainda. Então, como a gente vai falar de tudo isso, eu queria falar de algo que me chamou a atenção hoje, que claro que tem a ver com política, mas começa pelo cinema, né? A gente fala de um programa de cinema que é o Desencina, em breve o Bruno vai estar lá, e o Johnny, quem sabe, em algum momento. A gente fala sobre filme brasileiro. Tem uma diretora muito importante, que é a Laís Bodansky.
ela é diretora do SP Cine, e isso tem a ver com o que eu vou dizer, né, que é o órgão de cinema da Prefeitura de São Paulo. Mas ela é diretora do Bicho de Sete Cabeças, que é um clássico, assim, da retomada, né, no ano de 2001. Ela gravou esse filme, que é a gravação de um livro da questão é isso aí, de manicômios no Brasil, né, daqui a pouco sai a palavra, com o Rodrigo Santoro e tal, e é um clássico. E ela é muito bem posicionada, né, por esse filme, pela carreira dela como diretora. Ela fez em seguida o Chega de Saudade, não era tão posicionado, mas é um filme muito bonito. O último filme dela, Como Nossos Pais, é um filme bem ruim. E marido dela é o Luiz Bolognese, um documentarista muito importante também, muito politicamente marcado. Os grandes cineastas do Brasil têm posições claras, né, assim como os grandes artistas do Brasil. Não precisa ser progressista, não precisa ser de esquerda para ser um grande artista, mas geralmente os grandes são, né? No Brasil, ter uma visão progressista é, no mínimo, entender que terra está pisando e como é que se deve relacionar com o histórico de exploração. Por isso que a arte brasileira é uma arte documental, poderosa, maravilhosa. Mas aí, hoje eu me deparei com, e é isso que eu quero dizer, com uma postagem da Laís Bodansky no seu Instagram, que é importante, né, o do Luiz Bolognese também, marido e mulher, na questão cultural do Brasil, ela apoiando o Bruno Covas em São Paulo. Claro, ela é funcionária do Bruno Covas no SP Cine. E, bom, quem é que não quer manter o seu emprego, né? Mas estava tão claro o apoio dela ao PSDB que eu fiquei pensando como é que se dão essas conversões. Eu não tenho muitos detalhes da administração do Bruno Covas. Eu sei que ele querer se manter longe da figura do Dória é algo bastante importante. Eu sei também que a figura do Mário Covas foi uma figura sempre importante, não é o pior do PSDB, né? Mas mesmo assim, e ela conta na postagem, quando o Bruno Covas me convidou para dirigir a questão cinematográfica em São Paulo, na primeira reunião eu disse: Bruno, tu sabe que eu sou de esquerda. E ele disse: é óbvio que eu sei, Laís, mas mesmo assim, bem-vinda. Tudo bem, né? Cordialidades de parte a parte, e ela poder incrementar uma política de cinema, sendo de esquerda, convidada pelo PSDB, eu acho que até aí tudo bem. Mas agora ela faz campanha na cidade de São Paulo pro PSDB, que a gente sabe que é, no mínimo, centro-direita, né? Mas todo o golpe foi dado com o início do golpe dado pelo PSDB, Aécio Neves, e toda a encampação do golpe, né, foi via PSDB, que seria algo moderado, assim, uma direita moderada na sociedade brasileira. Mas, para terminar, a gente tem o Boulos, que é uma figura muito importante, fazendo uma campanha muito interessante e subindo, né, galgando posições, podendo ir para o segundo turno justamente com o Covas. O que faz, né, uma artista, assim, uma pessoa declaradamente progressista, diante de todo esse cenário atual no Brasil e no mundo, se declarar abertamente, claramente, que ela agora, na eleição da cidade mais importante do Brasil, não está do lado da esquerda. Fiquei pensando muito que processos são esses, como é que a gente pode lidar com esses processos, né? Então, eu queria mencionar isso aí hoje. Mas vamos lá, então, guris. Eu queria ouvi-los sobre as duas manchetes nossas, que é Estados Unidos. Os dois editoriais de vocês foram sobre. Não sei se vocês querem mencionar alguma coisa mais ainda. A gente viu 247 de manhã, né, Bruno? O nosso outro xará lá, o Altman, Bruno Altman, falando do neoliberalismo progressista nos Estados Unidos, que tem a ver com essa questão que a gente falou agora, que, né, supostamente não tem pobreza nos Estados Unidos. Então, se vocês querem comentar algo mais, assim, do que significa o Biden e essa euforia bidiana, né, que está nos últimos dias aí, ou se a gente vai para a Bolívia já. Estou por vocês. Bruno, que tu quer comentar alguma coisa primeiro? Pode comentar, depois eu comento. Se tu não comenta ou não, né? Não comentar tudo possível. Não, não comentar baseado no que eu falei ali no editorial, pegando o gancho, também falando aqui da política do Brasil, que o Bruno comentou, que primeiro que eu acho que tenho esperança, dependendo como a coisa andar. Eu acho que também tá tudo junto, né? Tá tudo na mesma linha do que a gente tá conversando, porque
o que o André destacou agora é algo a se pensar, né? O que está acontecendo com os artistas, com a classe artística, com a consciência, entendeu? Assim, olha o que a gente vai ter em São Paulo. É uma mudança, isso que é uma mudança, entendeu? Em São Paulo, uma das cidades mais importantes do país, né? Maior. E olha que aí uma pessoa que é politicamente consciente, né? Obviamente, eu não conheço essa, mas acredito que sim. E olha o que está acontecendo. Então, assim, depender do que aconteça lá em 2000 e que vai acontecer até 2022, acho que a gente tem possibilidade sim de ter Ciro Gomes, Lula, talvez. Eu percebo que o Lula não tem a pretensão de ser presidente, acho que ele cabeça de chapa atualmente, até porque ele sabe que é muito trabalho, é muita coisa, tanto que ele fez toda aquela chicana porque ele queria que o Haddad fosse lá, até porque ele não poderia, enfim, mas ele disse que ele iria para acarretar votos, e ele sabia que naquela época, se o Haddad fosse solto, ele não ia conseguir voto de ninguém, porque ele perdeu pro Dória em São Paulo, né? Então, quer dizer, o Haddad não era conhecido e não tinha expressão nenhuma. Então, ele precisava de um Lulinha para ajudar. E agora, indo pro Biden, então, vamos lá, de 2022 tem a ver com o Trump também, é que eu vi que o Trump hoje teve um breaking news, ele falando que o Trump recusou o Biden ter acesso aos dados de transição, né? Todo mundo sabe que tem um governo de transição. O Biden já começou, acho que, nomear o seu time para fazer a transição, e o Trump, ele começou a dificultar essa transição. Eu sempre falei, inclusive hoje comentei até no serviço, que eu espero que ele realmente seja bastante intransigente, não facilite e saia algemado da Casa Branca, porque realmente nos Estados Unidos isso, como eu já falei aqui outras vezes, não tem, isso é uma bobagem. O Deep State não vai deixar que isso aconteça, o Estado vai continuar agindo, a alta cúpula dos militares já falaram que dão apoio ao Biden. Não vai ser meia dúzia de redneck que vai fazer o Estado norte-americano parar. Então, nesse sentido, todo mundo sabe que aquilo ali é uma potência, aquilo ali é um carro de combate, passa por cima do que eles quiserem, não vai ser um laranjinha que vai fazer que os Estados Unidos pare. Eles vão tirar aquele homem algemado de lá e todo mundo sabe como é que vai ser. O Giuliani, que é o ex-prefeito de Nova York dos anos 90, da austeridade, hoje, um lunático, cada vez mais lunático, fez uma live que a Carla Zambelli, inclusive, compartilhou, e ele criando várias teorias, dizendo que o Trump que ganhou e os democratas querem fazer um plano. Bobagem, isso é tudo bobagem. O Giuliani, que é holoforte, ainda holoforte de deputado federal do Brasil de quinta categoria, que é essa Carla Zambelli, coitada, uma ignorante, quadrúpede, enfim, muito burra, todo mundo sabe, igual o Bolsonaro. Então, assim, é só holoforte. Ele vai sair por bem e por mal. E os democratas. E uma questão que eu também estava escutando esses dias no podcast O Entretanto da Laura Carvalho, é que esse governo tem a tendência, tem chance de ser um pouco mais de esquerda do que o do Obama, um pouco mais progressista, porque domesticamente o Obama foi progressista, as pessoas ficaram felizes, Obama quer, saúde, LGBT, aquela vez a Casa Branca ficou toda com as cores da bandeira LGBT, então assim, foi supostamente um pouco progressista domesticamente, obviamente, lá para dentro do país, e dizem que o Biden tem mais chance, porque a plataforma dele de governo do apoio foi muito ampla, então tem influência de muitos lugares. Provavelmente ele vai ter que ceder. A Kamala é mais progressista que ele, mesmo tendo as controvérsias dela quando ela fez parte do sistema de justiça da Califórnia. E o Bernie Sanders também não apoia muito ele, mas, obviamente, como ele é do mesmo partido, ele falou, obviamente, ele do que o Trump. Enfim, então tende a ser um pouco mais de esquerda do que o Obama, todo mundo fala, acho que talvez até pela pressão. A questão do New Deal, Green New Deal, ele disse que ele quer entrar, enfim, vai ter. Claro que vai ser um governo protecionista, como eu sempre falo que vai ser, os Estados Unidos é assim, o Deep State não vai continuar, não vai deixar de passar por cima das pessoas e tocar bomba, mas domesticamente talvez um pouco mais progressista, mais de esquerda, um pouquinho mais. Um pouquinho, né? Pois é, seguindo nessa linha, assim, eu vi às vezes nos comentários meio tem meio que os dois lados, né? Comemorando muito, sim, que maravilha, que agora vai ser um bom governo, e de outro lado dizendo, isso é a mesma coisa e não adianta, não faz diferença. Eu acho que, claro, tá mais perto deles não ser a mesma coisa, mas eles não são exatamente a mesma coisa, né? São como tem a nossa manchete, são máscaras diferentes. Agora,
tem um significado, sim, uma pessoa, um supremacista branco tá na cadeira de presidente, falando as coisas a partir da cadeira de presidente, mentindo a partir da cadeira de presidente e saindo de acordos climáticos, esse tipo de coisa. E isso faz, sim, diferença no clima político, que tipo de grupo se sente autorizado de fazer certas coisas, ou não, né? Ou se sente né, restringido a fazer essas coisas. Então, não são iguais. Mas uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, assim, para as eleições deles, que é um negócio muito louco, que aparentemente ninguém se escandalizou no mundo, a OEA, de novo, não foi lá intervir, que estava tendo vários protestos de pessoas dizendo, não, tem que parar de contar os votos. O pessoal fazendo protesto, parem a contagem dos votos. Em que mundo isso aí? Que mundo isso é democracia, assim? E o Giuliani, esse que tu comentou, né, Jonas, que é advogado do Trump, lá dando entrevista, não, pois é, mas eu acho que boa parte dos votos já foram contados, então a gente não precisa contar mais, já deu, não precisa contar todos os votos. Que país, qual o estado de ideologia de um país para que seja possível essa posição ser defendida assim na TV, as pessoas discutindo, não, mas será que a gente tinha que parar? Como assim? Para ver, eu acho que essa eleição só demonstra assim, quão República de Banana que eles são, né? Mas eu acho que tem 2 pontos só rapidinho sobre o Giuliani. O Giuliani é advogado, né? Fez direito. Então, quer dizer, ele não aprendeu o que é uma federação. E uma federação lá, realmente, federação que eles se governam, os estados, fazem o que eles querem. Então, na Pensilvânia, pode contar o voto depois do dia da super terça, que eles chamam, eu acho. Pode contar. Então, ele não prestou atenção nisso. Segundo ponto, o Trump saindo do poder, a gente também perdeu. Isso que é o que é o bom. A gente não perdeu, não, a gente ganhou, na verdade. Saiu o mentiroso mor do mundo, porque os Estados Unidos representa isso, né? Não representa só a nação deles, representa, né? Eles se dizem o dono do mundo. Então, saindo um mentiroso compulsivo como ele, isso também é muito bom, porque a gente perde essa força do mentiroso. Porque o Bolsonaro ficou desarmado. Porque, o meu amigo mentia lá, eu também menti aqui. Aquele cara mente sem parar. Então, isso é muito positivo. Não debatendo questões de políticas em si, mas essa figura do mentiroso é muito positivo ele ter saído. Tinha mais uma coisa que eu ia comentar, mas eu me esqueci. Mas o Bruno, eu ia comentar um negócio em cima do Bruno, mas depois eu me esqueci. Daqui a pouco volta. Dá boa noite para a Julinha, né, que está sempre aqui, nossa grande companheira também. Muito carinho para a Julinha. A questão eu acho que é a liberdade, né? Liberdades individuais que leva a uma liberdade de expressão, e aí tu pode dizer o que tu quiser, porque a liberdade é um conceito, um bem, assim, superior a qualquer outro. E aí eu tive que ouvir de um filósofo, né, que tem aí os grupos dos filósofos e tal, e estavam falando que, vejam só, que um falou, né, vejam só que horror, os latinos estão dando a possibilidade do Trump ganhar, não sei onde, lá na Califórnia, sei lá onde, e o cara estava reclamando, e o outro disse assim, mas é claro, eles saíram de regimes totalitários, onde o Estado é totalitário, é claro que eles vão querer agora votar no Trump, não sei o que, querendo justificar, né? Aí ele disse assim, em que mundo, tu que tá reclamando, em que mundo tu tá? É óbvio que esses caras querem outra vida, olha a vida que eles tiveram que sair, tentando justificar o voto no Trump, né? Eu só perguntei, e em que mundo a gente consegue justificar qualquer voto no Trump? E aí a resposta foi, temos que ter esperança de um Estado que mescle liberdades individuais e o Estado fornecendo o mínimo, fornecendo questões básicas assim, para a população. Eu acho que o que dá problema, assim, dá um tilt na cabeça de alguns, é que não se entende que hoje no mundo a ideia de liberdade individual, ela necessariamente aceita a exploração do outro com naturalidade. Está inserido dentro da ideia de liberdade individual, necessariamente, e esse é o problema, não se vê que é necessariamente a exploração tranquila do outro, né? E quando a gente critica isso, a gente é tomado como aquele que não aceita a liberdade individual, ou quer minar, quer proibir, quer limitar a liberdade individual. Na verdade, o que a gente quer, que a gente não aceita, é a exploração alheia.
Então, se alguém conseguir estabelecer uma sociedade que tenha liberdade individual sem o direito da exploração do outro, tá bom, tudo bem. Talvez a gente até se aventure a viver nesse horizonte, né? A grande questão é que não parece que é através de liberdades individuais, ainda mais, se inserido nela, tá? A necessidade da exploração alheia é que a gente vai ter um Estado garantidor das questões universais e básicas para todo mundo, como segurança, saúde, cultura, educação. Né? Por isso que a gente aposta no Estado, que é o que está acontecendo no Amapá, né? Quem é que vai dar conta do problema da luz é o poder público. Assim como o poder público socorreu os Estados Unidos nas crises econômicas, assim como o poder público sempre é aquele que chega para dar conta de um horizonte de justiça para todo mundo. Então, se ser comunista é acreditar no Estado como garantidor dos direitos, né, individuais, e só tem direitos individuais se os coletivos forem atendidos, que bom que somos comunistas. Guris, nós levamos aí 25 minutos para falar dos Estados Unidos, e sempre me incomoda muito, né? Porque, afinal de contas, por que falamos tanto dos Estados Unidos? Temos aí a Bolívia retomando, e muito legal, porque o processo foi muito rápido na Bolívia, né? A gente recém estava vendo aquele golpe violento, né, ano passado, e agora a gente já vê uma retomada da normalidade. Alguém vai acusar, seu comunista, acha que a normalidade é o comunismo. Bom, pelo menos a gente teve uma eleição e o voto foi popular e os escolhidos foram aqueles, supostamente, que dão mais atenção para a questão popular. Eu queria saber o que vocês têm a dizer, assim, pontualmente, de mais importante nessa retomada aí, no discurso do Arce, na volta do Evo. O que vocês acharam que vocês acham que vale a pena sublinhar? Assim, só de começo, eu diria que eu ressaltaria o quão importante é tu ter lideranças na região e quanto se faz diferença para manter as lutas e a democracia no sentido mais sincero, né, mais profundo nos lugares, porque o Brasil e a Embaixada Brasileira está comprovadamente estava envolvida com o golpe. Lá na Bolívia, veio aqui, os líderes de extrema-direita vieram para cá, conversaram aqui, não lembro se conversaram com o Bananinha, né, com o Eduardo Bolsonaro, mas sei que vieram. E para onde é que o Evo foi? Para o México, com o López Obrador, e depois para a Argentina, o Alberto Fernandes. E foi a partir desses lugares que garantiram, de alguma forma, a sobrevivência física mesmo do Evo, né? Porque lá na Bolívia estavam queimando casa, estavam ameaçando gente, ameaçando família para renunciar, senão a gente mata a tua família, um negócio horrível, assim. Então, eu ressaltaria primeiro isso, e segundo que, claro, conseguiram derrotar a extrema-direita com hegemonia da esquerda. 55% dos votos foi eleito em primeiro turno, não teve nem o que dizer. Lá nos Estados Unidos, já que a gente estava falando, né, quem conseguiu a hegemonia da derrota da extrema-direita foi a direita, né? E, claro, com apoio da esquerda, mas com a hegemonia da direita. E aqui na Bolívia, a vitória essa vitória mesmo a gente comemora de cabo a rabo, né? Lá nos Estados Unidos a gente tem que ficar fazendo ressalvas. Perfeito. Eu só destaco o caminho e a direção positiva que a América Latina está tomando, né? Essa questão da Argentina, começando pela eleição da Argentina, e daí depois, agora na Bolívia, as coisas estão voltando para o seu rumo. A Venezuela continua meio bagunçada, então não tem muito claro o cenário, mas na Bolívia é positivo, na Argentina é positivo, e no Chile, o que ocorreu da Constituição é muito positivo. Então, assim, por isso que eu fico um pouco esperançoso que aqui no Brasil, em 2022, a gente vai voltar para os trilhos, porque o problema é que o Bolsonaro, eu estava pensando isso ontem, né, refletindo até o que ele fez de tão ruim, mas a questão ele faz de ruim e também que não propõe. Então, assim, a gente perde chance de ter coisa, a gente perde chance de não ter investimento em educação, a gente perde, porque tem que fazer, não é só, além dele destruir tudo, ele destrói as coisas, vai para trás, mas quando ele não destrói, ele não propõe também uma coisa nova. Então, assim, e sem falar que ele intervém sem mesmo, olha na URGS, etc, enfim. Então, assim, eu tenho a esperança que ele saia
para que as coisas comecem a funcionar novamente e ter alguém ter a ser ativo, entendeu? Por exemplo, o Enem, um exemplo. O Enem alguém teve que propor, porque poderia dizer, ele nem fez, o governo não fez nada de ruim, mas também não fez nada de bom, que é importante fazer coisas boas e não só ficar contando com o negativo. O Enem foi uma coisa boa, é uma coisa trabalhosa, tem que se pensar. O problema é que eles não têm inteligência. E não tem inteligência mesmo, literal, eles não têm cabeças para fazer isso. Eles é muito difícil, é muito trabalho político e nada disso eles têm. Olha como eles querem fazer um novo Bolsa Família e não conseguem fazer o Bolsa Família. Por quê? Porque é muito complexo, é muito pesado, tem que pensar o valor, porque tem ganhos políticos, mas quanto que isso vai custar para os cofres públicos e para a ideologia do Guedes, que o Guedes é contra isso e não sei o que, é muito dinheiro, é pouco dinheiro. Então, assim, é muito complicado para eles. E eles não têm essa logística, eles não têm essa cabeça. Então, eles destroem as coisas, também não propõem nada novo e nada novo de qualidade. Então, acredito que em 2022 a gente possa pegar esse mesmo rumo da Argentina, da Bolívia, o Chile, que tem lá o Sebastião Pinheiro, mas ao menos propuseram uma nova constituição, uma constituinte, vão mudar algumas coisas, né? Não vai ser mais a do Pinochet. Então eu espero que a gente pegue esse caminho e comece a trilhar. E como é importante também o Trump, que é os Estados Unidos, que é muito influente da gente, não ter mais o mentiroso moro da República lá, né? Perfeito. Nesse sentido, a gente está chegando em meia hora já, quase acabando, mas tem essa... Né, a frase foi atribuída a Gleisi, não sei se foi mesmo a junção da Lata Velha com a Lava Jato, né? E aí, gente dizendo assim, Moro, por favor, né, o senhor não é um moderado, o senhor vai disputar votos com Bolsonaro. Eu não sei se na cabeça do povo que vota isso está claro, né? O pequeno povo que pensa as coisas, está todo dia tendo que dar manchete e tá ao vivo falando, pode estar claro, mas para quem vota não sei se está claro. Então parece que tem um espaço de poder aí no Brasil que se criou, porque já se entendeu que Bolsonaro é extremo, né? Extrema violência, e se colocou o PT num lugar de extrema esquerda, que na verdade ele pode ter sido no seu nascimento, mas para chegar a governar o Brasil, ele abriu várias concessões, foi progressista, mas jamais extrema esquerda, né? Tanto é que PSOEs da vida que ocupam o espaço mais extremo à esquerda, né, não conseguiram assim vicejar tanto, chegar a tanto poder ainda. Nem sei se vai conseguir. Mas aí o que eu quero dizer com isso é que tem aqui nas nossas manchetes a questão do Rodrigo Maia, né? Rodrigo Maia diz que não subiria no palanque com o Moro de jeito nenhum. A questão é, e daí, né? Rodrigo Maia teve que tirar a candidatura dele nas últimas eleições porque ele não chegava, ele não contava nas pesquisas, por mais que tenhamos críticas das pesquisas, mas ele não tem representação nenhuma. O DEM dificilmente tem representação, né, em eleições assim majoritárias, né? Ele consegue lá seus deputados, seus secretários, apoia um PSDB, apoia os partidos liberais aqui e ali onde tem força. E aí o que eu quero dizer é, se não representa nada o Rodrigo Maia dizer que não vai apoiar o Moro, fica esse espaço aí no meio, num centro, o qual espaço que o Moro quer ocupar, ele fica vago mesmo, né? E aí é um jogo de xadrez, assim, a gente conseguir deixar claro que não é o morismo que tem que ocupar esse espaço. Porque vai ser, parece mais fácil para eles, Hucks e Moros, darem uma deslizada e ocuparem esse espaço de centro, que pode ser que chame mais atenção em 2022, com o isolamento ao PT já feito, e com o isolamento do bolsonarismo, com ele mesmo fazendo seu isolamento. Então, qual é o perigo, assim, ao a gente não conseguir articular bem as coisas, seja lá a relação de Lula com o Ciro, deixar realmente que escape o morismo e o ruquismo com a ideia de moderação. Né? Não sei se vocês veem assim também, que não vai ser ocupado por Rodrigo Maia jamais. Sim, mas eu acho que é justamente isso daí que animou o pessoal. A vitória do Biden, eu acho que é Isso. nesse sentido, né? Justamente de animar. Quer dizer, né? O Moro certamente é muito mais de direita que o Biden, mas eu digo nesse sentido, né? De ocupar esse lugar do centro
É que lá não precisa isolar a esquerda, porque, como o Jonas sempre lembra aqui, né? Eles lá nem chance tem de entrar no debate público a esquerda, então a esquerda nem é isolada, eles só precisaram conseguir um apoio maior e tal, né? Mas eu acho que é bem por esse caminho que eles querem ir, e espero que a gente consiga seguir o caminho da Bolívia, né? Pois Que é fazer uma solução é, de enfrentar o fascismo ao mesmo tempo que enfrenta o neoliberalismo, que, enfim, me parece uma não são construção, muito me diferentes, parece né? uma construção bem que vai exigir uma engenhoca, assim, né, mental e articular Daí bem, daí a gente vai ver o que ele vai não, porque fazer, é bem né? como tu falou, o bidenismo, né, agora, ele vai alimentar, assim, figuras como o Hooks, né, quem será o Biden aqui do Brasil? Acho Isso que cabe muito bem para os PSDBs da vida. até pro Ciro. E, O e Ciro, eu acho olha, que o Ciro queria ser essa. Eu acho que o Ciro queria. Eu acho que é a pessoa que mais quer ser o Biden brasileiro. pode ser, porque ele quer agradar os dois lados, não quer ser uma coisa longe do PSOL, não quer ser uma coisa petista porque é difusa também, porque o PT é difuso por não ser mais aquela, não corresponde mais àqueles valores de 80, mas ao mesmo tempo no imaginário ainda é bem progressista, né? No imaginário de uma população bem rasa, digamos assim, e então é bem complicado. Mas eu queria destacar por último para encerrar, eu me lembrei o que eu queria comentar é o que a mídia norte-americana fez quando o Trump começou a mentir. O André destacou, como eles não têm justiça eleitoral e a mídia é justiça eleitoral, a justiça eleitoral deles, que é a mídia, não pode deixar ele mentir. Então, quando ele começou a mentir na conferência, na transmissão, na coletiva de imprensa, elas cortaram, voltaram para o estúdio e eles falaram: isso que ele está falando é uma mentira, por isso que a gente cortou a transmissão. Claro, a gente aqui tem justiça eleitoral, mas como é importante também a mídia se posicionar. Aqui eu assisti toda a cobertura das eleições americanas pela Globo News e a Globo News descendo o sarrafo no Trump. Muito valente. Quero ver se essa vai ser tão valente assim em 2022 com o Bolsonaro. Vai depender. Lembrando que. Desculpa. Não, vai depender do acordo que tiver sido feito previamente com o humorismo, né? Que é o seu xodó, e com o Hulk, que é o seu garoto propaganda. Então, a coisa tá meio desenhada, assim, só não sei com que poder que a Globo vai chegar em 2022, porque ela tá numa derrocada bem interessante, né? O problema é que não surge nada no lugar onde você recorda da vida. Sim, eu só queria lembrar que aqui a mídia é concessão pública. Lá não tem esse negócio. Lá a mídia não existe enquanto concessão pública, né? Diferente. Liberdades individuais, né, Bruno? Para quê? Então, se o Estado não pode organizar nada, quem é que vai pensar nos Estados Unidos que o Estado vai organizar justamente a liberdade de expressão? E outra coisa, que bom que aqui a mídia é concessão pública, mas quem dera que as concessionárias operassem, né, com o devido respeito à Constituição. Exatamente. Muito bem, gente. Então acho que nem vale a pena falar do Flavinho aí, ele que se exploda lá sozinho, né? E assim, só reiterar que só não vê quem não quer a questão do apagão no Amapá, né? Entregue a uma iniciativa privada, e é isso aí. Se vocês não têm luz, meio que o problema é de vocês, e quem socorre é a Eletrobras lá, com a sua responsabilidade social como um ente público. Querem sublinhar algo mais aí para terminarmos, gurizes? Só dizer aí que a gente vai estar no YouTube. Então vejam lá. E é isso aí. Joanildo? Até quarta-feira, né? Quarta-feira. Quarta-feira. Então tá. Valeu, gente. Obrigado por estarem aqui nessa segunda. Beijos. Nos vemos por aí. Tchau, tchau.